Vocês já devem ter visto o sinal da mão oculta, né? Várias personalidades fazem o sinal, né, de colocar a mão assim, por debaixo da roupa, do paletó, etc. Muitas figuras conhecidas e influentes e famosas fazem esse sinal, o sinal da mão oculta. E aí que vem a questão, né? Da onde vem esse sinal? De qual irmandade faz parte? Qual o significado, né? Qual a história? Eu andei dando uma investigada e descobri qual a origem, né, e que há por detrás desse sinal. Vamos dar uma investigada agora. O sinal da mão oculta, ele é um sinal oriundo da maçonaria, de fato. Pelo que pude entender, ele está relacionado à iniciação do 13º grau. A mão oculta transpassando o véu do templo. No ritual de iniciação deste grau, se reencena o retorno a Jerusalém dos 3 maçons que foram mantidos em cativeiro na Babilônia. As mãos são instrumentos mágicos, chaves mágicas, e esta posição tem um alto simbolismo. O iniciado irá aprender uma senha secreta e um sinal de mão que lhe permitirá passar por uma série de véus que lhe encobre segredos. São os tais dos véus, né? A mão oculta indica que o iniciado irá atravessar o 2º véu, conforme relatado no Duncan's Masonic Ritual. Detalhadamente, a mão oculta, de fato, pode ser encontrada nos rituais do grau maçônico do Arco Real. Os líderes do mundo, pessoas ilustres, através deste simples sinal, estão sutilmente comunicando a todos os outros maçons que eles também são seus irmãos e filhos da viúva. Não sei o que quer dizer isso, mas é a questão do Arco Real, né? Ó, abre aspas, se passamos para o grau do Real Arco, recebemos um maravilhoso acréscimo de novos conhecimentos, o que faz com que tudo seja perfeito, porque este é o nec plus ultra da maçonaria, e nunca pode ser ultrapassado por qualquer instituição humana. George Oliver em Lectures on Freemasonry. Conforme documentado no Duncan's Masonic Ritual, abre aspas, o ritual de iniciação a este grau reencena o retorno a Jerusalém de 3 excelentes maçons que estavam cativos na Babilônia. Não vou revelar aqui toda a cerimônia e simbolismo, mas, em um ponto, o iniciado é convidado a aprender uma senha secreta e um sinal de mão a fim de passar através de uma série de véus, né? E aqui, ó, bem por cima, só para vocês terem uma noção, nós temos aqui, ó, são os seguintes os graus inefáveis concedidos pelas lojas da perfeição: mestre secreto 4º grau, mestre perfeito 5º, secretário íntimo, preboste e juiz, intendente dos edifícios, mestre eleito dos 9, mestre eleito dos 15, cavaleiro eleito dos 12, grão-mestre arquiteto, e ali o 13º, que é o real arco, né? E depois o perfeito e sublime maçom. Então aqui tem um pouquinho sobre cada um deles, mas eu vou passar direto pro 13º, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aqui, 13º, real arco. Também chamado de Cavaleiro do Real Arco, é um grau dedicado à procura do Delta Sagrado. Enoque, filho de Jared e descendente de Adão, pela sua postura e retidão, foram recompensados por Deus com um sonho em que estava numa montanha, cujo cume elevava-se aos céus. Ali, Enoque viu uma placa triangular de ouro com a escrita do nome inefável. Depois, foi Enoque arrebatado por um corte de precipício, no qual apareciam 9 arcos superpostos e embaixo do último aparecia a mesma placa triangular. Inspirado pela visão deste sonho, Enoque quis construir um templo embaixo da terra, sustentado pelo empilhamento de 9 arcos e dedicado a Deus. Matusalém, seu filho, construiu o templo e Enoque fez uma placa de ouro, conforme o sonho, e a pôs debaixo do 9º arco, guardada num cubo de ágata e pedras preciosas. Sabia Enoque que o dilúvio viria e, temendo que o conhecimento das artes e das ciências desaparecesse, construiu 2 colunas, uma de mármore para resistir ao fogo e outra de bronze para resistir ao dilúvio, as quais colocaram no cume da montanha onde abaixo estavam os 9 arcos. Na coluna de mármore gravou a indicação dos arcos e do precioso tesouro que encerravam. Na coluna de bronze gravou os princípios das artes liberais. Matusalém, filho de Enoque, foi pai de Lameque, que foi pai de Noé, quem construiu a arca, conforme Gênesis.
E aí continua o texto, deixa eu ver, vamos ler aqui só até o final, né? Com a intensidade do dilúvio, a coluna de mármore foi destruída, mas a de bronze foi conservada, salvando-se a ciência, apesar de se ter perdido a localização do tesouro de Enoque. Salomão, após a morte de Irã-Abif, que eles falam, né, determinou a construção de um edifício sede para a justiça, no lugar onde Enoque havia construído seu templo. Para tal, foram retirados os escombros da coluna de mármore e a coluna de bronze e Adoniram. Jaobet e Stolkin foram medir a terra. Descobriram as tampas de pedras e, sucessivamente, os 9 arcos, até o último, onde estava o nome inefável do delta sagrado de ouro. Levaram o achado a Salomão, e as palavras e os sinais que proferiram e fizeram durante o achado passaram a ser as palavras e os sinais do cavaleiro do arco real. E assim a gente encerra aqui o 13º grau, que é o real arco, que é onde é apresentado ao iniciado o símbolo da mão oculta, que nós vemos muitas personalidades famosas fazendo, né? Fazendo referência a este grau. Um abraço.